3. Amém? Só que a gente botou, pastor Jorge botou um tema diferente, né, pastor? Amém? Então, pode botar o tema aí? Todos irão ouvir, mas nem todos irão aceitar. Aleluia. Então, esse vai ser o tema de hoje, mas em cima do capítulo 3. E a gente já vai começar nessa noite. Amém? Eu queria iniciar com vocês fazendo essa leitura de Atos 19, do capítulo 8 até o 20. E aí queria fazer aquela leitura igual o nosso pastor faz sempre. Vocês me ajudassem? Vamos fazer a leitura completa. Eu vou iniciar e vocês vão assim na sequência. Pode ser? Amém? Galera aí de trás, está me ouvindo bem? Amém? Então dá um tchau aí para mim ver que vocês estão me vendo. Glória. Vamos lá então, hein? Atos 19, 8. Vou iniciar, hein? Keila, libera o microfone da Keila, que eu gosto que a Keila cante, hein? Em seguida, Paulo foi à sinagoga e ali pregou corajosamente durante 3 meses, argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. Vocês? Vamos de novo, gente. Vocês não entenderam, não? Vou repetir. Eu vou ler o 8, vocês o 9. Eu 10, vocês? E assim sucessivamente. Vamos lá. O 9, vocês? Pode ser melhor, hein? Se a igreja toda for junto, é melhor, hein? Isso. Isso continuou durante os 2 anos seguintes, e gente de toda a província da Ásia, tanto judeu como gregos, ouviu a palavra do Senhor. Quando lenços ou aventais usados por ele eram colocados sobre enfermos, estes eram curados de suas doenças e deles saíam espíritos malignos. Os homens que faziam isso eram 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram da casa, despidos e feridos. Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Você pode aplaudir a palavra do Senhor nessa noite? Pai, te louvamos por essa palavra, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por trazer entendimento aos nossos corações, trazer entendimento da tua palavra ao nosso pastor também, Senhor, para trazer esse ensinamento a cada um de nós. Que nessa noite a pessoa do Espírito Santo possa me conduzir, Senhor, para poder trazer uma palavra, Senhor, aos nossos corações. O entendimento também do que o Senhor quer ministrar nessa noite conosco, Pai. Sabemos que nada é novo aqui nesse lugar, Senhor. Tudo se repete, mas a Tua palavra se renova também a cada noite, a cada manhã e a cada vez que é falada também. E nós temos uma direção, que a Tua palavra vai sair, vai produzir o efeito antes de voltar também, Senhor. Então que nessa noite se cumpra desse jeito, Pai. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Como eu falei, nada é novo, tudo se repete. O pastor já pregou, até porque é o livro, né?
Mas nessa noite é interessante. Paulo aqui, Atos 19, eu não li do capítulo 1 até o 5, mas você pode ler. É quando Paulo chega em Éfeso, e ali ele encontra com um grupo de discípulos, que Apolo tinha acabado de passar por aquele lugar, e aí Paulo pergunta para eles, qual foi o batismo que Apolo ensinou para vocês? E aí eles falam, o de João Batista, que se arrepende dos seus pecados. Mas Paulo falou, não, mas agora não, agora Cristo já veio, já ressuscitou, e agora tem o batismo do Espírito Santo. E aí Paulo vai lá, prega para eles o batismo do Espírito, impõe a mão sobre eles, autoriza eles a vivenciar tudo isso. E depois que Paulo faz isso, Paulo vai para a sinagoga, como a gente começou a ler do capítulo 8. E ali no capítulo 8, Paulo começa a pregar durante 3 meses na sinagoga, e o texto deixa bem claro para a gente, com autoridade, com consistência, com firmeza, começa a pregar o reino de Deus. Porém, alguns endureceram o coração. Fala, alguns endureceram o coração. Paulo estava numa sinagoga, irmão, como se fosse uma igreja, um lugar onde a Torá era lida, um lugar onde todos estavam ouvindo a mesma pregação e a mesma palavra. Porém, alguns endureceram o coração. E não se mudou, né? Nada se tornou diferente. Estamos falando aqui, uns abrem o coração, a palavra entra, como aquela parábola do semeador, e saiu a semear, e umas caiu à beira do caminho, outras foram sufocadas por um espinho, mas aquela que cai numa boa terra, ela frutifica. E hoje a gente olha para a igreja e não vê diferença, porque continua a palavra sendo pregada para todos, porém, alguns ainda continuam endurecendo o coração. Mas o que me chama a atenção é que Paulo não parou por isso. Endureceram o coração e pior, começaram a falar mal do caminho, que era como era conhecida naquele tempo, o evangelho era o caminho, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então eles começaram a falar mal do caminho, falar mal do que Paulo estava trazendo, uma novidade de vida, porque eles estavam acostumados com a lei, né, com a Torá, e Paulo estava trazendo algo melhor, mais novo para eles, só que ia contra o que muitos fariseus ali pregavam. Irmão, e é uma realidade para cada um de nós, quando a gente se confronta com o evangelho, muitos endurecem o coração, porque o evangelho vai fazer a gente ter que abrir mão de muitos comportamentos, muitas atitudes da nossa vida. E a gente vem de uma cultura, a gente vem de uma família, a gente vem de algumas manias nossas, mundanas. E quando o evangelho de verdade, o evangelho genuíno, o evangelho da verdade, o evangelho que Paulo estava pregando naquele momento, vai ter que mudar, irmãos. Não tem como a gente ouvir o evangelho e continuar a mesma pessoa. Não tem como a gente ouvir as boas novas e continuar mentindo. Não tem como. E Paulo ali começaram a criticar. Só que Paulo, com muita sabedoria, fez o seguinte: vocês querem? Não tem problema. Saiu da sinagoga e foi para uma escola de tirano e falou para os discípulos: eu estou indo. Vocês querem a verdade? Me segue. Quer viver o novo? Me segue. E Paulo foi numa escola de tirano. E era uma escola, tá, irmãos? Depois vocês vão lá ver a escola de tirano. Tirano era um homem, que pode ser até um apelido também, porém é uma escola. E é tão interessante, olha que interessante isso. Essa escola, o tempo lá da Grécia, era muito quente. Então funcionava até 11 horas da manhã. De 11 da manhã às 16 horas, parava tudo, por causa do calor. Ninguém trabalhava, estudava. E aí Paulo aproveitava, pega aí você, tá? Paulo aproveitava esse horário, de 11 às 16, pegava uma sala de aula e começava a falar do reino de Deus. E as pessoas iam ouvindo, iam se achegando. Iam ouvindo, iam se chegando. Então, irmão, você que está na sua faculdade, na hora do intervalo, tem uma sala vazia. Você que está no teu trabalho, na hora do lanche lá, na hora do almoço, tem uma sala vazia esperando o Paulo falar, irmão. Tem pessoas doidas para ouvir o Paulo abrir a boca e falar do reino de Deus. Tem pessoas sedentas para querer ouvir, só que precisa de alguém de coragem
Paulo não brigou, Paulo não fez nada naquele momento, porque ele tinha discernimento, ele sabia que o momento não era de brigar, o momento era de sair e continuar falando a verdade para aquele povo que tinha ouvido a mentira. E aí o versículo 8, 9 e 10, Paulo faz isso. E o versículo 11 vai dizer assim mesmo: e ouviam, Deus concedeu a Paulo, então perdão, bota o 10 é o 10, o 11 vai começar. Isso continuou durante os 2 anos seguintes, e gente de toda a província da Ásia, olha o poder, irmão, gente de toda a província da Ásia, tanto judeu como gregos, ouviu a palavra do Senhor. Paulo poderia ter paralisado naquele momento ali, mas não, ele não discutiu nem brigou naquele momento, ele saiu e continuou pregando o evangelho. Irmão, entenda uma coisa, não é para você enfrentar o teu patrão, enfrentar na faculdade, tem um espaço reservado, o Senhor já tem preparado algo para você. Abra a porta da tua casa, porque tem um vizinho querendo ouvir. Abra a porta do teu trabalho, da tua empresa, porque tem alguém querendo ouvir a palavra do Senhor, e deixa que o restante, o Espírito Santo faz. E aí Paulo ali, todos ouviram. Fala, todos. Todos ouviram. Mas como tema da noite, todos ouviram, mas nem todos aceitaram. Muitos vão ouvir aqui nessa noite, mas nem todos vão mudar. Há quanto tempo você está ouvindo? Porque quando Paulo fala ali, ouviram gregos e judeus, crentes e não crentes. Quantos estão aqui? Há quanto tempo na igreja? Há quanto tempo cristão? Ouvindo e não muda. Porque não querem aceitar as verdades do evangelho. Evangelho é mudança, é metanoia. Não tem outro evangelho se você não mudar de comportamento e de atitude. E aí Paulo, nessa introdução, só vou fazer a introdução, amém, queridos? Pastor Jorge que vai soltar o fogo aqui. E nessa introdução, no versículo 11, depois que Paulo pregou para todos, Deus concedeu uma autoridade, que Paulo começou a fazer milagres, irmão. Entenda uma coisa, Lucas 10, Jesus falou: eu lhe dou a vocês poder para pisar em escorpiões e em serpentes. Autoridade para aquele que abre a boca já está dentro de nós, irmão. Já está. Lembra quando Jesus mandou os 72? Precisamos de quê, Jesus? Levar o quê? Não precisa levar nada. Só vai e abre a tua boca que eu falarei por vós. Então, irmão, não tenha medo. Só abre a boca e obedeça. E aí Paulo, ele pregando nessa noite não, né? Naquele dia ali, se encheu de autoridade. Paulo começou a fazer alguns milagres, o lenço de Paulo curava, e tantas coisas aconteciam. Só que outros que ouviam também e conheciam a palavra, queriam fazer a mesma coisa que Paulo. Mas não adianta só ouvir se não praticar, porque Paulo um dia foi Saulo, mas quando ele se transformou em Paulo, o comportamento dele mudou. Por isso que Deus enche de autoridade. Deus não vai encher pessoas de autoridade que não mudam comportamento, irmãos. Sabe por quê? Porque nessa mesma autoridade que Jesus deu para pisar em serpentes, escorpiões, ele falou: isso não é para que você se glorifique ou se encha. Se tiver que se encher, se enche para que teu nome esteja no livro da vida. E para estar com o nome no livro da vida, tem que ter mudança. E Deus só deu autoridade para Paulo porque Paulo um dia foi Saulo, mas quando ele teve um encontro com Jesus e ouviu a palavra e sentou, igual você está sentado, porque Paulo, ele sentou para ouvir Gamaliel da lei, mas depois ele sentou para ouvir Barnabé também da graça. E quando ele levantou transformado, irmão. Então você está aqui nessa noite, não é para levantar do mesmo jeito, não é para ser somente ouvinte. Deus te chamou para ser praticante das boas novas do Senhor. E aí Paulo continuou pregando, só que uns homens ali também queriam. Olha o versículo 14, bota aí o 14. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Conhecia a palavra ou não conhecia? Conhecia. Estava sentado na igreja, ouvia a palavra, só que não mudou nada. Tanto que quando eles vão querer falar no nome de Jesus, ele não fala no nome de Jesus que eu sirvo, ele fala no nome de Jesus que Paulo serve.
Quantos estão ouvindo a palavra e estão falando o nome de Jesus que alguém serve, não que você serve? Quantos, irmãos? Olha o que Paulo vai trazer ali, 15. Certa ocasião o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? Já parou para ler esse texto e fazer essa pergunta para si mesmo? Já pensou o próprio alguém falando isso para você? Eu conheço Jesus e eu conheço Paulo, mas quem são vocês? Nessa noite, quem somos nós? Ou melhor, quem tem sido nós, irmão, diante desse evangelho que a gente tem ouvido? A gente temos colocado em prática ou não? Porque ele sabia que era Paulo. Paulo mudou, mas e nós? E aí uma palavra aqui que eu botei aqui, Tiago 2,14. Olha o que vai dizer para a gente, irmão. Tiago 2,14 na NVT, olha o que ele vai dizer. Do que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Irmão, fé tem que vir com ações. Porque Paulo ele conhecia, porque Paulo mudou o comportamento, porque muita gente ouve e a gente não vê o reflexo da fé, porque não tem mudança, irmãos. Quais as ações? Do que adianta, meus irmãos, dizerem que tem fé, se não demonstra por meio de suas ações? Mudanças. Irmão, a fé só é vista com ação. Ah, eu acredito em Jesus, eu creio. Até o diabo acredita, conhece. Mas cadê as suas ações de cristão? Cadê a mudança? Cadê aquele homem que mentia e parou de mentir? Porque é nossas ações que vão fazer as pessoas quererem seguir a gente, irmãos. Por que as pessoas queriam seguir Paulo? Por causa do comportamento do Paulo. Você lembra quando Saulo se transformou em Paulo? Ele chegou lá, ninguém queria ficar com ele. Todo mundo tinha o quê? Medo. Porque Paulo era o quê, gente? Violento. Matava os cristãos. Quem era você antes de se converter? Um bêbado, um assassino. De repente do teu lado aí tem um assassino, tem um viciado. Tem não, tinha, né? Acredito eu. Tem um ex-adúltero, tem uma ex-prostituta. E quando as pessoas vão olhar para você lá fora, vão falar: caramba, a fé dele mudou. A fé dele transformou esse homem. Esse cara, ele não era cego? Eu era, não sou mais. Pô, mas não era ele que vivia lá na boca de fumo? Eu era, não sou mais, porque a minha fé em Cristo fez as minhas ações mudar. Fez o meu comportamento mudar. E olha o que o texto vai dizer. Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Uma fé sem ações não salva ninguém, irmão. Então, se você está na igreja achando que um culto de quarta, um culto de domingo vai salvar você, não vai. Pastor, mas Cristo morreu na cruz por todos que obedecem a Ele. E quem obedece a Cristo muda de vida, muda de comportamento, muda as suas ações. E por isso que Paulo chamou a atenção. Só que os filhos de Seva achou que podia fazer a mesma coisa. E não pode, irmão. Quem não muda, não tem autoridade para expulsar nada. Tanto que a gente não consegue nem expulsar. Você não consegue nem expulsar a tua vida mesmo. Ainda vai expulsar outra coisa? Não tem como. E aí Paulo continuou, 17, para a gente finalizar e entregar para aqui para o nosso pastor. Atos 19, 17. Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras? Opa, está me pegando aí, né? A notícia do ocorrido o quê? Se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre judeus como entre gregos. E sobre eles veio um temor reverente. E o nome do Senhor Jesus foi o quê? Engrandecido. Irmão, quem teve uma mudança que através começaram a falar: caramba, teu vizinho, tu ganhou teu vizinho através da tua mudança. Tu ganhou um familiar teu. Pode levantar a mão. Porque assim, irmão, se não teve mudança na tua vida para você ganhar alguém, olha o que o texto está dizendo. Eles tentaram expulsar, como não conseguiram, viram o Deus que Paulo servia. E pelo Deus que Paulo servia, pessoas começaram a falar até com temor e começaram a aceitar Jesus.
Irmãos, através da minha vida e da tua vida, tem que ter mudança. Como o nosso pastor Rafa fala, palavras convencem, mas exemplos arrastam. E como é exemplo? Mudança de comportamento, ações diferentes. Eu fazia, não faço mais. E é isso que Paulo está mostrando para a gente. Olha quem é Paulo, olha quem é eles. Então, eu quero o Deus que Paulo serve. E aquela notícia se espalhou, irmão. A notícia das boas novas tem que se espalhar através das nossas vidas. Você está entendendo? No teu trabalho, as pessoas têm que olhar para você e falar assim: caraca, eu quero o Deus desse homem, eu quero o Deus dessa mulher. Por que, irmão? As faculdades ainda estão sendo ainda oprimidas e não estão sendo ganhas por Jesus? Porque os Paulos estão escondidos. Chegou a hora de a gente botar a nossa cara e falar do Evangelho de Jesus, irmão. Quem nos garante é Cristo. Quem nos garante é Cristo. A gente precisa, irmãos, espalhar o Evangelho através de comportamento. A minha casa tem que ser virada para Jesus, o meu trabalho, a minha vizinhança, irmão. A gente tem que ganhar para Jesus através do nosso comportamento. As pessoas precisam olhar para a gente e ver Jesus. Ou você esqueceu que você é luz do mundo e sal da terra? Pode colocar uma candeia debaixo da mesa depois de ser acendida? Não pode, irmãos. Nós fomos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. E o que nós estamos sendo? Cadê a tua lamparina, irmão? Cadê o sal para salgar as pessoas? Cadê? A gente precisa, irmãos. A gente ainda está fazendo muito pouco para Jesus. Quando eu olho para a vida de Paulo, para a vida dos apóstolos, eu falo, a gente está fazendo muito pouco. Os caras não paravam. Se aqui está ruim, eu vou para cá. Se aqui pode me bater, pode fazer. Ele não parava, eles continuavam. Mas a vida deles era um exemplo para cada pessoa que olhava. E a minha vida hoje? E a sua vida hoje? O que estão falando da gente? Porque a notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade. Qual é a notícia que teu vizinho fala de você? Qual a notícia da quinta-feira na célula? Célula, quinta-feira na minha casa, uma benção. E na sexta, o que o vizinho vai falar? Aqui na igreja eu sou uma benção, falo com todo mundo, dou um sorriso para todo mundo. Mas quando eu saio daqui, chego em casa, eu sou um rabugento. Quando eu entro no Uber, eu não dou nem uma boa noite. Quem sou eu, irmão? Porque vai fazer a diferença na vida de outras pessoas o meu comportamento. E aí Paulo no 17 relata que se espalhou e o nome do Senhor foi engrandecido. 18, 19 e 20, para a gente acabar. Muitos dos que creram, o quê? Irmão, você está entendendo? Ação. A fé tem que ter ação. Quando aquelas pessoas ouviram, muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Quando a palavra entra, irmão, não tem jeito, tem que ter mudança, o pecado tem que abandonar. Pastor, não consigo, consegue, irmão. Porque a palavra é viva e eficaz, ela penetra em nossa alma como uma espada de 2 gumes. Ela faz separação entre a alma e o espírito. Ela traz convencimento. E ele está dizendo, muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas de imediato. Sabe o que me impressionou muito nesse texto também? Foi justamente isso. Os que não eram crentes ouviram a palavra e mudaram imediatamente. Mas crente continua anos e anos na igreja ouvindo a palavra e não muda. Continua com picuinhas, fofocas, brigas de mal. Não existe, irmão. Aí o cara entrou agora, ouviu a palavra, se converteu, já largou o pecado, já não fuma mais, mas não bebe mais, não adultera mais, não mente mais. Assim. E eu estou 5, 10 anos, 1 ano, 2 anos na igreja e não mudo. Aí Paulo está falando, olha lá, ouviram do poder de Deus, na mesma hora creram e já começaram a ter ações. Confessaram suas obras pecaminosas. 19. Vários deles que haviam praticado feitiçaria
trouxeram seus livros de encantamentos, queimaram o valor dos livros, 50 mil moedas de prata, começaram a trazer tudo. Aquele que era envolvido em umbanda, candomblé, largou tudo, transformou a vida. Por quê? Pelo poder de uma palavra de alguém que não desistiu, de alguém que não se paralisou, de alguém que continuou, de alguém que ouviu um dia também essa palavra e decidiu mudar, decidiu sair do assassino para um homem que trazia vida, e vida com abundância também. O teu comportamento, irmão, a tua mudança traz vida para outras pessoas. Isso é o Evangelho. Jesus morreu para trazer vida, e a gente precisa matar a nossa velha criatura para trazer vida para mim e para outras vidas. Pastor, como eu faço isso? Efésios 4. Como é que eu faço isso? Zaqueu, Lucas 19. Zaqueu, irmão, é de imediato. O Evangelho já não tem mais tempo para perder. Já brincamos muito, já falamos muito. Chega de desculpas. Lucas 19, Zaqueu, Lucas 19 do 5, bota aí do 5 até o 9. Zaqueu, um homem, cobrador de imposto, pecador. Ninguém gostava dele, irmão. Mas ele ouviu falar de Jesus. Só que não ficou só no ouvir. Ele teve uma ação. Ele teve uma mudança. Ele transformou, gente. Zaqueu ouviu, Jesus está passando, ele subiu numa árvore, Zaqueu, e Jesus, quando viu ele em cima da árvore, falou o quê? Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce porque hoje vou me hospedar em sua casa. Zaqueu fez o quê? Ficou na árvore? Não, ficou indeciso. Será que é realmente para mim ir? Será que é realmente para me abandonar esse trabalho? Será que é para me abandonar esse relacionamento? Será que é realmente para me abrir mão desse dinheiro? Será? Não! O crente não é será, o crente é sim, não. O que passar disso é procedência maligna. É sim, não. Zaqueu, quando ouve a palavra, ele, na mesma hora ele toma a decisão, porque quem tem convicção de quem está falando, ele não perde tempo, ele desce logo para poder dar continuidade no processo e no propósito que Deus tem para a vida dele. Não, mas eu preciso ainda, não. Elias, quando chamou Eliseu na mesma hora, Eliseu largou tudo e foi seguir. Não tenho mais tempo para perguntar se é ou não é, se foi Deus que falou, abre mão de tudo, porque Ele garante, irmãos. Afinal de contas, eu nunca vi um justo mendigar um pão, nem sua descendência passa fome. Abraão, sai da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mandar. Tá bom, Senhor, eu estou indo, se a tua palavra é, então eu vou. Pedro, lança a rede aqui do lado direito. Senhor, mas a noite toda eu trabalhei, não pesquei. Não importa, então tá, Senhor, se é a tua palavra, eu lanço. E a gente fica esperando, deixa confirmar. Chega de Gideão, tem que molhar aqui, tem que molhar aqui. Noé constrói a arca, tá bom, Senhor, não chove há 100 anos, mas tu mandou, eu vou construir. Tu mandou, eu vou fazer. Zaqueu, desce. Vou descer, Senhor. Tu vai na minha casa de um pecador? Vou, porque hoje vai ter mudança nessa casa. Porque a tua decisão vai fazer ter mudança na tua casa, Zaqueu. Tá bom, Senhor, então eu estou descendo depressa. Zaqueu sem demora desceu, e com alegria, é fácil cantar. É Ele, por Ele que estou perdendo a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria, dono dos meus dias. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa e perdeu 4 vezes do que tinha. Senhor, bota o 7. A ver isso, o povo começou a se queixar. E ele foi se hospedar na casa de... Quem não tem decisão, quem não tem coragem de largar tudo para seguir Jesus, sempre vai querer falar alguma coisa. Mas não se paralise por isso, irmão. Cada um vai dar conta do seu dia. Faça a tua parte, faça o que o Senhor te chamou. Faça o que o Senhor te chamou e ponto final. Segue, vai. A palavra está para você, não está para o teu irmão. Deus falou, foi com Zaqueu, não falou com o outro. Deus falou com Noé, não falou contigo.
Deus não falou com Abraão, não falou com Ló. Então vai tu na tua palavra e na tua fé, irmãos. Mas se movimenta, porque fé sem ação é morta. Fé sem ação é morta. E sem fé é impossível. Você sabe que a fé é as coisas que a gente não vê, mas a gente crê. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador? Sim, porque ele veio para os pecadores e doentes. Porque eu que era dele, não quis ele. Mas eu sei que tem uma igreja apaixonada. Eu sei que tem pessoas que querem essa presença. Eu sei que tem pessoas que querem esse Cristo. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. 8. Enquanto isso, Zaqueu se levantou. É com você e Cristo, tá? É você e Cristo. Mas se hoje você quer, de verdade, obedecer e ter uma ação de largar tudo, quando ouvir a voz de Deus e obedecer Ele a partir de hoje, a gente vai fazer um ato profético aqui, a gente vai ler junto, e você vai se levantar igual o Zaqueu se levantou. Amém? Quem quiser, irmão, quem tem fé para isso, quem crê, quem não crê fica sentado, irmão, porque a palavra de Deus é para uns, não é para todo mundo. Todos ouviram, mas nem todos aceitaram. Todos ouviram, mas nem todos creram, e não tem problema, porque quem crê verá a glória de Deus. Sabe por quê, irmão? As pedras estão clamando, sabe? A igreja está esperando quem? A igreja está esperando quem? A volta de quem? A igreja está esperando a volta de quem, irmãos? Ou você não está esperando? Você não é a igreja do Senhor? Você está esperando o quê? A volta de Jesus. Mas quem está esperando os filhos de Deus clamar? Mas o povo, as pedras estão clamando, esperando os filhos de Deus. Tem pessoas clamando lá fora, esperando os filhos de Deus se levantarem para poder pregar o evangelho. Enquanto isso, Zaqueu, eu vou contar até 3 e a gente vai ler junto, beleza? Amém? E a gente vai acabar aqui, beleza? Amém? Vamos lá, hein? Vou acabar aqui? Vou acabar aqui. Eu acho que eu vou acabar aqui. Não, vou acabar no 10, mas vamos aqui. Enquanto isso, Zaqueu. Quando eu falar Zaqueu, tu vai falar o teu nome. Amém? Amém? Galera de cima, tá acordada, né? Quando eu falar Zaqueu, você vai falar o teu nome e vai se levantar. Quem quiser, amém? Vamos lá, hein? Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de imposto, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu, irmãos, foi 4 vezes mais o que ele cobrou das pessoas. Mas cada um de nós sabe que deve alguma coisa. De repente é um perdão que você deve a um pai, a uma mãe, a um primo, a um parente. De repente é alguém que você roubou, defraudou e precisa restituir. Eu não sei o que você precisa fazer, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo já está ministrando na sua vida. Eu tenho certeza disso. Então que você que se levantou, não porque todo mundo se levantou, porque eu te dei liberdade para ficar sentado, mas que você cumpra o que o Espírito Santo está ministrando na sua vida. O que Ele está falando contigo aqui nessa noite, se cumpra, em nome de Jesus. E aí no versículo 9, Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem, pois esta mulher, pois esse jovem também é filho de Abraão. Tem filho de Abraão aqui nessa noite. Tem um homem cheio de fé, mas que também tem ações também, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos.
Ele veio para você perdido. Ele falou: você que está cansado e sobrecarregado, você que está carregando um jugo pesado que não é teu, eu vim para você. Por isso que ele falou: vem como estás, mas precisa ter mudança. Vem como estás, mas não vai ficar como estás. Porque quem ouve a palavra tem mudança de atitude. Queria que você aplaudisse o Senhor bem forte. E aplaudindo o Senhor, vamos receber o nosso pastor Jorge Armando, em nome de Jesus. Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Paz de Cristo, pode sentar, por favor, por gentileza. Responsabilidade muito grande estar aqui nesse lugar, aonde grandes homens e mulheres sobem aqui com muita credibilidade, de uma forma muito legítima, e prega a palavra de Deus. Estende a mão para mim, em minha direção, por favor. Ore pela minha vida. Quem pode orar por mim, diga amém. Senhor, graças te damos. Esse primeiro momento já foi falado com muita eficiência, com muita exatidão. O Senhor já construiu uma ideia daquilo que o Senhor quer para essa noite. Mudança de comportamento, mudança de atitude. Senhor, que eu venha continuar com a tua ajuda, dar seguimento no que o Senhor tem para essa noite. Pois essa é uma mensagem muito séria. Estamos em um momento muito sério. Estamos em um momento decisivo. Quem vacilar nesse momento, certamente não vai conseguir chegar na eternidade. Em nome de Jesus. Amém? Estou com um livro, pode aplaudir o Senhor. Igreja cheia. Nós amamos igreja cheia. Nós profetizamos que não vai ter lugar para as pessoas sentarem, ainda mais, amém? Queremos que isso fique lotado, essa igreja, porque quanto mais pessoas estiverem ouvindo a palavra, mais pessoas têm a possibilidade, a oportunidade de ir para a eternidade. Acredite, o nosso coração e o nosso desejo de ver essa igreja lotada é ver muita gente ir para a eternidade. Amém? Estou com um livro aqui nas mãos do meu pastor, Alexandre Feijão, uma pessoa que eu acredito, que eu conheço, a gente conhece o coração, uma pessoa que de fato tem um coração voltado para almas, para a vida. O coração dele bate por almas, bate por vida. E esse livro aqui, ele não está só edificando a Rehobote, mas está edificando muitas igrejas por onde ele passar. Eu acredito muito que nações vão ser transformadas por conta desse evangelho, por conta desse livro aqui. Sem sombra de dúvida, eu acredito nisso. E como o pastor Sérgio ele falou, estamos falando do capítulo 3 aqui, cujo tema é: todos irão ouvir, mas nem todos irão aceitar. O porquê muitos não irão aceitar? Porque o evangelho ele nos confronta. Ele nos confronta a sair de uma realidade humana e entrar numa realidade espiritual. O evangelho, toda a palavra de Deus, ela vai fazer com que a gente olhe para o céu e tira o nosso coração e o nosso olhar aqui da terra. Se você entrou aqui e o seu olhar ainda é totalmente aqui na terra, eu posso falar para você seguramente, sem ofender você, que você ainda não é convertido, porque todo cristão, ele olha para a salvação. Então que hoje venha ainda ter ainda mais um despertar espiritual sobre a nossa vida, porque Deus ele levanta profetas, Deus ele levanta pastores, Deus ele levanta presbíteros, Deus ele levanta diáconos, Deus ele levanta obreiro, mas uma coisa só ele procura os adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. E eu posso te dizer seguramente, todo adorador ele está disposto a perder na terra para ganhar no céu. Você pode repetir isso comigo? Todo adorador, puder ser mais alto eu agradeço, o céu agradece. Todo adorador está disposto a perder na terra
para ganhar no céu. E vamos lá, vamos mergulhar nessa aventura aqui, desse livro maravilhoso. Pois bem, só para uma pequena e breve introdução, eu gostaria que vocês colocassem aqui no telão, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Coloque aí, por favor. Todos irão ouvir, mas nem todos irão aceitar. Eu quero mostrar aqui, ser usado para dar continuidade aqui, a seriedade da palavra, de ouvir a palavra, de ser um cristão, de ser um judeu, de ser alguém levantado por Deus para fazer a diferença. Eu não tenho dúvida, tem muita gente aqui que já sabe que foi levantado por Deus para fazer a diferença. Tem alguém aqui que sabe já que foi levantado por Deus para fazer a diferença? Levanta a mão, só você que sabe. Agora eu quero saber se está fazendo a diferença. Porque fazer a diferença vai ter que perder na terra. Fazer a diferença vai ter que perder dinheiro. Fazer a diferença vai ter que encarar o mundo. Fazer a diferença vai ter que encarar o teu patrão. Fazer a diferença, no final de uma aula na faculdade, você vai lá no professor e vai falar: professor, essa teoria do filósofo aqui é muito boa, mas ele copiou da Bíblia. Eu quero só dar um pequeno testemunho antes da gente continuar embarcando nessa aventura aqui. É tempo de Timóteo. Teve um dia na sala de aula, o professor, que eu tinha tenho um carinho muito grande por ele e respeito ele, assim como todos os professores, até professores que falavam que o evangelho era uma muleta para os fracos. Eu tive professor que falava que o evangelho era muleta para os fracos. Mas eu gostava muito dele. Porque o que ele falava não importava, só importava para quem não acreditava. Para quem acredita, a gente sabe que o evangelho não é a muleta para os fracos. O evangelho é poder de Deus aqui na terra. E aí um dia o professor, ele deu uma aula, ele falou sobre um determinado filósofo, e eu não vou falar o nome aqui para você não querer pesquisar, aí daqui a pouco vai se envolver com essas teorias loucas que tem por aí. Porém, ele falou de um filósofo, e esse filósofo, ele criou o desdobramento cíclico. Pergunta para mim, o que é isso? Alguém sabe o que é o desdobramento cíclico? Quem sabe aqui, gente? Deixa eu ver. Ninguém estudou direito aqui não, gente? Cadê? Sabe? Cadê? Quem é que sabe? Você sabe, irmão? Legal, beleza. Depois você vai me contar, hein? Às vezes você sabe mesmo. E aí ele é uma teoria que ajudou a gente a virar o mundo jurídico de cabeça para baixo, ajudou a construir o ordenamento jurídico que existe até hoje. E o desdobramento cíclico significa que a história, ela se repete. Quem conhece o passado, manipula o presente e muda o futuro. E aí, eu fiquei muito interessado com essa matéria. Tanto é que quando acabou a aula, eu peguei a Bíblia lá e fui lá: professor, tudo bem com o senhor? Ele: tudo bem. Falei: amém. Professor, o senhor pode me dizer se esse filósofo aí, ele lia a Bíblia? E aí o professor falou: não sei, Jorge. Talvez na época lá, eles eram muito religiosos. Mas por quê? Porque essa teoria está na Bíblia. Ei, essa teoria está na Bíblia? Sim, professor. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. O que acontece hoje que não acontece antes? A história, ela se repete. Assim como nós vamos ler uma história aqui, que teve pessoas que se calou por conta do dinheiro, tem um monte de gente aqui hoje que se cala lá fora por conta do dinheiro. A história, ela se repete. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem, tem que ter, lógico, delicadeza, humildade para poder falar, mas a verdade você não pode esconder a verdade. Se você sabe da verdade, não fica ouvindo mentira. Eu estou só construindo uma ideia aonde nós vamos entrar aqui. Nós vamos falar sobre um homem que ele se chama Alexandre, mas não é o Alexandre Feijão, não. Não é, porque o Alexandre Feijão que eu conheço, ele fala a verdade na cara. Doa quem doer. Não importa se a gente vai gostar ou não, mas ele fala. Por quê? Porque quem tem compromisso com Deus fala a verdade. Quem está conectado com o céu não se importa com a terra. Está entendendo, gente? E esse Alexandre Feijão, ele fala muito bem para a gente. Ele já cansou de dizer que para ser meu amigo, tem que ser amigo do altar.
Se não é amigo do altar, não serve para andar comigo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem coragem de falar isso? Eu não estou falando para você deixar de andar com as pessoas. Eu não estou falando para você deixar de falar com as pessoas. Até porque o mundo ele precisa de cristão lá fora para poder salgar, dar sabor àquele mundo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que ficam aceitando qualquer coisa porque tem medo de falar a verdade. Olha para o teu irmão com muito carinho e fala assim: irmão, não tenha medo de falar a verdade, porque o dono da verdade, ele garante. Quem fala a verdade na terra pode ter certeza, está garantido no céu. Aleluia! Amém, irmãos? E vamos lá, 2 Coríntios capítulo 5, é só uma introdução, amém? Estou dando a continuidade aqui ao nosso pastorzão Sérgio. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito nesse corpo terreno. Um dia, todos os omissos, um dia, todos os covardes, um dia, todos aqueles que têm medo de falar a verdade, um dia, todos aqueles que aceitam a corrupção por conta do dinheiro, um dia, todos aqueles que deveriam agir e não agiu, um dia, todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo, e lá em cima não adianta dizer: Senhor, eu não sabia a verdade. Ah, não sabia? Ouviu a palavra? Ouvi. Então, ninguém é inocente se um dia ouviu a palavra, só uma palavra. Não adianta, você que está aqui agora, deixa eu ver qual é a palavra que eu uso mais delicada, está ferrado. Todos nós estamos ferrados se não praticar a palavra, porque não adianta desouvir, não tem como desouvir a palavra. Se ouviu a palavra, vai ter que agir de acordo com a palavra. Se conhece a verdade, vai ter que agir de acordo com a verdade, não tem jeito, porque lá no tribunal de Cristo vai ter que dar conta de toda a palavra que ouviu. Um dia Jesus Cristo ele disse assim, eu não vim para julgar o mundo, porque o mundo já tem quem o julgue. A minha palavra que eu tenho pregado irá de julgar o mundo no dia do juízo. Se ouviu a palavra, vai ter que agir de acordo com a palavra. Vai perder dinheiro, mas obedeça a palavra. Vai ser rejeitado lá fora, mas obedeça a palavra. Não vai ser admirado lá fora, mas obedeça a palavra. Pessoas na faculdade não vão querer andar com você, mas obedeça a palavra. Você pode perder o emprego? Pode, mas obedeça a palavra, porque vale a pena obedecer a Deus e ter a sua vaga garantida no céu, do que ficar ouvindo a terra e no dia do arrebatamento ficar nela. Amém, gente? Então vamos lá, Atos capítulo 19, versículo 23. Introdução feita, agora vamos continuar. Amém, amém, amém. Faz barulho aí, igreja do Senhor. Esse assunto vai ser muito top amanhã na célula, hein? Capítulo 3. Muito top vai ser, hein? Vamos nessa, vamos lá que tem muita coisa aí pela frente aí. Por essa época, houve enorme tumulto em Éfeso, por causa do caminho. Olhe para mim, por favor. Como o pastor Sérgio já veio trazendo passagens anteriores, então nós já conseguimos entender o que aconteceu aqui. Em Éfeso começou a ter um grande tumulto. Por que um grande tumulto? Porque a verdade foi falada. Quando a verdade, gente, ela é falada, ela gera tumulto no inferno. Por onde um cristão ele passa, ele muda o ambiente, porque quando fala a verdade, muda o ambiente. E aí começa aquele tumulto. Pensa naquele tumulto lá em Éfeso. E aí por quê? Porque o apóstolo Paulo pregou a palavra, porque muita gente se converteram. E aí uma outra coisa muito importante aconteceu naquele lugar. Pergunta para mim o que é? É o que acontece hoje, quando uma pessoa se converte, a Ambev fica desesperada.
Quando uma pessoa se converte, as indústrias de cigarro, elas ficam desesperadas. Quando uma pessoa se converte, os bares ficam desesperados. As casas de show ficam desesperadas. Por quê? Porque eles vão perder dinheiro. Em nome de Jesus, que você se converta para o mundo perder dinheiro. Amém, gente? E aí, houve um grande tumulto lá naquele lugar. E aí começou com Demétrio, ourives, que fabricava modelos de prata do templo da deusa grega Artemis, e que empregava muitos artífices. Ele os reuniu a outros, ele se ajuntou a outros que trabalhavam em ofícios semelhantes e disse: senhores, vocês sabem que nossa prosperidade vem desse empreendimento. Repita-se comigo. Olha o que o abençoado falou. Olha o que ele... Não, essa parte é comigo. Mas olha o que o abençoado falou. Ele falou assim, vocês sabem que a nossa prosperidade, ela é proveniente desse empreendimento. Só tem um porém. Sabe quem estava lá em Éfeso, naquele local, naquele momento? Sabe quem estava lá? Judeus. Pessoas que são tituladas como povo de Deus. Olha só que interessante, gente. Eu já vou fazer uma analogia com as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Fica tranquilo. Eu já vou trazer uns exemplos muito bacanas aqui para a gente, que certamente muitos de nós iremos se identificar. Ali em Éfeso tinha uma comunidade judaica. Os judeus, isso mesmo, o povo de Deus, o povo escolhido, o povo eleito. Eles estavam ali em Éfeso. E aí eles estavam ouvindo isso. E eles ficaram nada mais, nada menos do que calados. Imagina um judeu ouvindo isso, que a prosperidade está vindo de uma deusa. Tem ideia que está acontecendo aqui? Eles estão falando que a prosperidade está vindo da terra, não do céu. Fala, meu Deus do céu, que terrível isso, fala. Eles estão dizendo que quem está fazendo o negócio acontecer, quem está fazendo o negócio prosperar, é aquela deusa. Vamos trazer para uma realidade do nosso dia a dia? Posso trazer? Tem muita gente que está ouvindo no trabalho: olha, nós fomos muito sortudo. Que sorte? Olha para mim aqui, sorte. Você está deixando falar que a prosperidade lá no teu trabalho está vindo de sorte? Não é sorte, é Deus, porque você está lá. Nós estamos, isso foi coincidência. Aconteceu uma bênção muito grande aonde você está. Aconteceu uma bênção muito grande na tua casa. Aconteceu uma bênção muito grande na tua família. Aconteceu uma bênção muito grande na sua parentela. Aconteceu uma bênção muito grande na sua faculdade, na tua escola. Aonde você está, aconteceu uma bênção muito grande. E as pessoas daquele local olham para você e diz: meu amigo, foi coincidência. Coincidência nada, e você está calado. Abra a tua boca para poder dizer que não é coincidência, que não é sorte, é o Deus poderoso que agiu através da sua vida. Amém, irmãos? Coincidência? Eu bati com o carro virou, ele capotou 3 vezes. Eu tive muita sorte. Sorte nada, né, pastora? Mas graças a Deus eu ouvi da pastora e falar: é Deus, foi a mão de Deus, Ele fez esse milagre acontecer. É por Ele, para Ele são feitas todas as coisas. A mão do Todo-Poderoso estava naquela madrugada. A mão do Todo-Poderoso estava naquele local. Não foi sorte, não foi coincidência, foi Deus. A pastora Delmara está aqui junto com as outras pessoas porque foi Deus. Deixa eu falar baixinho para você.
Para de ficar aceitando a asneira do mundo para você ficar bem com eles. Ó, abra a sua boca e fala que é Deus. Deus. Tem um louvor que fala sobre isso? Agora eu te peguei rápido, mas eu sei que você é conectado com o Espírito. Fica ligado aí, gente. A palavra está só começando, amém? Amém? É Deus na tua vida. Sabe por que você não morreu? Não foi porque foi uma coincidência. Porque Deus estava com você. Começa a falar para sua família isso. Foi Deus, família. Amigo, foi Deus. Ah, inimigo, foi Deus. Eu não sei para quem você vai falar, mas tem que falar que foi Deus. Foi Deus. Feche seus olhos, fecha, só um minutinho. Foi Deus. Você está aqui porque foi Deus. Não foi deusa, não foi homem, não foi patrão, não foi nada, foi Deus. Deus usou eles, Deus usa todo mundo, Deus usa quem Ele quer, Ele tem poder, é Ele que faz acontecer. Se a tua empresa está prosperando, não foi por conta que você é uma pessoa sagaz, não é porque você é uma pessoa suficiente, isso tudo ajudou, mas quem fez o negócio acontecer foi Deus. Foi a mão de Deus. Feche seus olhos, feche seus olhos. Eu tenho pra te dar. Escuta isso, ó. Prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Vocês. Você responderá. Bem alto. Foi Deus. Aleluia, obrigado, Keila. Foi Deus. Foi deusa nenhuma, não foi santo nenhum, não foi Jorge, não foi, com todo respeito, não foi, todo respeito não foi Maria, não foi Aparecida, foi Deus, é Ele que está acima de todo, é Deus que está acima de tudo. Para de bobeira, é Deus, é Deus, é Deus, tudo é Deus. Aleluia. Vamos continuar aqui no verso 26, vamos lá, o negócio está ficando bom. Mas, como vocês ouviram, esse sujeito, Paulo, convenceu muita gente de que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Fez isso não apenas aqui em Éfeso, mas em toda a província. Olha só, eles estão falando uma mentira e os judeus estão ouvindo calado. Eles estão falando uma mentira e aqueles que dizem que é povo de Deus estão ouvindo calado. Tem alguma coisa acontecendo e vocês já sabem o que é. Mais uma vez eu vou repetir: quem tem medo de perder dinheiro na terra, não tem como entrar no céu. Seja bem-vindo ao Evangelho, que você vai ter que perder alguma coisa para fazer as coisas de Deus. E aí, olha o que eles estão dizendo, essa besteira aqui. Eles estão tentando convencer os judeus de algo que eles já sabem, eles conhecem os 10 mandamentos, em Êxodo 20, eles conhecem, eles sabem. Você sabe, você está aqui, você sabe que o Evangelho é poder de Deus, você sabe que Deus faz milagre, você sabe que Deus ressuscita mortos, você sabe que Deus cura um paralítico, você sabe, então haja de acordo com aquilo que você sabe. Porque não adianta eu saber e ficar calado, não adianta eu saber e ficar parado, não adianta eu saber e ficar ouvindo metro para coisas e para pessoas. Abra a tua boca e fala que foi Deus. E aqui eles estão dizendo eles estão ouvindo aquilo que eles já sabem. E aí o verso 27 vai dizer: claro que não, me refiro apenas à perda do respeito público por nossas atividades. Olha só, o foco dele era o dinheiro, e agora ele está manipulando todo um povo aqui. Por que ele está manipulando o povo?
Porque toda pessoa que compartilha da mesma ideia é fácil de ser manipulado. Não é nem porque eles são sagazes, é porque a pessoa, ela deseja aquilo. Ela deseja, as pessoas, elas conseguem arrancar as coisas da gente, por quê? Porque eles sabem que é aquilo que nós queremos. É igual um golpista. Por que um golpista, ele consegue fazer milhares e milhares de pessoas cair num golpe? Por quê? Porque eles oferecem facilidade. Toda pessoa que vive debaixo de facilidade vai cair na mão de um golpista. Uma vez eu estava vendendo uma moto, estava vendendo por 8.500. Aí o rapaz mandou mensagem, fizemos toda uma conexão, fui lá, fomos no cartório, que não sei o que. Chegou lá no cartório, o que o cara que comprou minha moto, ao invés dele fazer o Pix para mim, ele fez um Pix para alguém que ele nem conhecia. Aí depois ele começou para mim falar, ué, não vai agora ali não, para a gente passar? Não, eu falei, não caiu dinheiro na minha conta. Ele, não, mas eu fiz. Você já fez para quem? Não, eu fiz fulano de tal. Não, o dinheiro tem que ir na minha conta, amigão. Aí depois ele não conseguiu mais falar com fulano de tal. Falei, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Quanto o senhor fez para ele? Eu fiz 4.500. Falei, meu amigo, minha moto não custa 4.500 nunca. Você caiu num golpe. Aí ele quis chamar a segurança do cartório. A segurança do cartório, a gente não tem nada a ver com isso, porque ele achou que eu estava fazendo parte do golpe. E aí, quando eu esperei ele se acalmar, fiquei olhando para ele todo agitado, eu vou ligar para a polícia, fazer isso, fazer aquilo, eu só... Falei, amigão, tá tudo bem? Me explica aí, como é que foi o golpe. Aí ele explicou o porquê ele caiu no golpe, com todo respeito a ele também, assim, ele perdeu. Mas o porquê ele caiu no golpe? Porque ele quis facilidade. Sabe, porque esse abençoado aqui, ele está manipulando todo aquele povo ali, ele está ludibriando aquele povo, porque o povo gosta o quê? De facilidade. Mas só que o interessante não é o povo, é quem está no meio do povo. O interessante não é o que está lá fora, é quem é daqui de dentro está lá fora. Quem conhece a verdade, quem ouve a verdade, quem sabe dos mandamentos de Deus, jamais pode ficar aceitando qualquer coisa do diabo. Aliás, não pode aceitar nada do diabo. E eles aqui estão ouvindo isso. Olha só o que ele está dizendo. Também me preocupa que o templo da grande deusa Ártemis perca sua influência e que esta deusa magnífica, adorada em toda a província da Ásia e ao redor do mundo, seja destituída de seu grande prestígio. E quem está ouvindo isso hoje? E quem ouve as coisas lá fora muitas vezes é o... Fala alto, gente. Quem ouve muitas coisas parecidas como essa lá fora é hoje? Cristão não, é crente. Cristão não. Cristão é seguidor de Cristo, é diferente. Crente não. Crente é igual pombo. Voa abaixo, faz barulhinho chato e ainda caga na cabeça de alguém. Crente é igual pombo. E aí eles estão ouvindo isso aqui, estão calado. Repita-se comigo. Chega de ficar calado diante das mentiras do mundo. Eu não sou muito disso não, tá, gente? Não me imita não, que eu não sou muito disso. Tem um camarada no Kauai que ele é terrível. Tem umas pessoas aqui que já caiu na... Ele faz uns vídeos e é como se ele fosse um pastor, mas não é uma sátira. Mas ele faz de um jeito que... E ele detona com a igreja, detona com os pastores, ele pinta e borda. Aí tem muita gente que acredita que ele é de verdade, mas não é. É uma história que ele está contando, que ele já foi de uma determinada igreja e agora ele acha-se o justiceiro. E ele fala muita besteira, muita besteira. E olha que eu não sou disso, quem me conhece sabe, mas ele me irrita. Não era para me irritar, mas aí o que eu falo? O que eu vou lá no... Eu vou lá e escrevo assim para ele assim, ó. Tu sabe quem é, né? Pastor César sabe quem é. Eu boto assim para ele assim, ó. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Até que eu parei, já estou alguns meses sem fazer isso. Mas ele não me responde não. Por quê? Porque não dá para ficar ouvindo mentira, ficar calado, gente.
Não, e não é discussão não, porque se ele bota alguma outra coisa ali, eu não ia responder, eu ia ficar tranquilo. Vou ficar debatendo na internet? Vou ficar debatendo, brigando por aí? Não. Mas a questão não é essa. O que eu estou querendo trazer é o seguinte: as pessoas estão falando mal da igreja, as pessoas estão falando mal de pastor, as pessoas estão falando mal de liderança, as pessoas estão falando mal de dízimo, as pessoas estão falando mal de oferta, e tudo do teu lado e você está calado. Abra tua boca, irmãos. Abra tua boca. Não deixa o mundo crescer. Pelo contrário, faça o reino de Deus avançar através das palavras. Sabe, as pessoas, elas estão, cada vez mais elas vão para a rede social para poder falar um monte de asneira, um monte de besteira, e infelizmente tem um monte de gente aqui, ou em todo lugar do mundo, que se diz ser cristão, e está curtindo, e está seguindo. Eu quero ver amanhã você fazer um vídeo falando sobre Jesus, um vídeo falando sobre o Cristo, um vídeo falando sobre a mensagem de hoje. Eu quero ver você fazer um vídeo falando sobre o livro do seu pastor. Eu quero ver você abrir a tua boca e ir para a rede social para combater através da palavra as mentiras do diabo. Para de se esconder. Para de se esconder. Tem lugares que você está que a pessoa não sabe nem que você é cristão. Tem lugares que você está que a pessoa não sabe nem que você frequenta uma igreja. Para de se esconder. Assuma a tua identidade, porque você conhece a palavra. Eu vou repetir: assuma a sua identidade, que você conhece a palavra. Para de se omitir. Para de ser conivente. Porque é com medo de perder. Perca na terra, mas ganhe no céu. Uma vez, no lugar onde eu trabalhava, não vou dar muito spoiler, no lugar onde eu trabalhava, um dos meus líderes lá, o telefone tocou. Acho que era esse barulho. Aí ele olhou para mim, que raiva que me deu ele. Ele olhou para mim, ele falou assim: aí Jorge, atende aí e fala que eu não estou. E o telefone era apelidado como, eu não vou falar aqui porque não fica legal, mas ele era uma bomba, aquele telefone. Se tocasse aquele telefone ali, era uma bomba acontecendo. E aí ele: cara, tá na hora de eu ir embora. Fala que eu não tô. Eu falei bem sério com ele. Bem sério, que eu me senti desrespeitado naquele momento. Eu me senti, sabe? Parece que tinha alguma coisa errada na minha vida para ele fazer isso. Não pode. É inadmissível. Eu falei: vem cá, olha só. Se eu fosse você saía daqui voado, porque se eu pegar nesse telefone, eu vou falar que você está do meu lado. Até rimou. Estou falando sério, eu falei isso com ele. Ele: Jorge, me perdoa. Aí foi embora. Deixei outro atender. Aí depois eu falei com ele, eu falei: nunca mais você... No outro dia, quando ele voltou, todo mexendo na minha orelha. Eu gostava de mexer na orelha dos outros. Foi mal não, foi péssimo, cara. Faz isso não, rapaz. Você perdeu o juízo, cara. Mas a gente tem que ter coragem. O que ele poderia fazer comigo? Fazer eu perder o emprego? Quem abre a porta é Deus. Só Deus pode fechar. O que ele pode fazer comigo? Me dar uma advertência? Ele vai me dar uma advertência porque ele estava mentindo? Nunca ele vai fazer isso. Que eu faço um e-mail e mandava lá para cima um e-mail, lá para a diretoria. Fulano de tal me deu uma advertência porque me pediu para mentir e eu não menti. Quem é se ferrar? Ele. Então, para de aceitar qualquer coisa com medo. Pelo contrário, nós precisamos entender que quem está dentro de nós é o Espírito Santo, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, escolheu habitar dentro de nós através do Espírito Santo. Então, por que ter medo? Não precisa. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos, ordena os seus anjos. Meu Deus! Aí, Keila! Cara, não tem medo não, gente.
Eu tô entrando nessa história aqui só para falar o seguinte, que esse Alexandre aqui, esse judeu aqui, que era para se posicionar porque ele conhecia a verdade, ele estava aceitando a mentira do diabo. Que raiva em olhar para esse texto aqui. Que raiva é olhar para muita realidade que nós vemos hoje, no tempo de hoje. Que raiva. Muitas pessoas já poderiam ter mudado, se convertido aonde você está, e não muda. Por quê? Porque você está calado e tem medo de falar, porque tem medo de perder. Está com medo de perder coisa na terra. Um dia que você morrer, vai ficar na terra, nada vai subir. A gente está com medo de perder aquilo que a gente não tem, gente. Nada é nosso. Você sabia que o carro que você tem não é seu? Para de pagar o IPVA. Se você mora em um condomínio e você paga condomínio, para de pagar o condomínio para você ver. Eles vão empenhorar, vai entrar em busca e apreensão. Daqui a pouco você vai sair de lá envergonhado e fica aí com medo de falar, com medo de perder. Vai perder o quê? É igual dentro de um condomínio, vê as coisas erradas dentro de um condomínio e fica calado porque está com medo do vizinho. Medo de vizinho. Os vizinhos estão meio agitados lá comigo lá, eu acredito, que eu ando falando dos gatos. Estão soltando gato lá no condomínio. Eu estou contra os gatos? Não. Eu estou contra os bichinhos, né, amor? Não. Fátima, meu Deus do céu, quando olha os bichinhos. Eu acho que os bichinhos gostam dela. Fica, nhau, nhau. Meu Deus do céu, cara. Nhau. Aí ela abre um sorrisão. Aí quando eu quero que ela dá um sorriso para mim, eu fico, miau. Eu não faço isso. Mas assim, tá errado. Tá errado, tá errado. Você vai se calar? Se estão fazendo as coisas erradas, estão quebrando regra, tá quebrando regra, acabou, fala. Manda mensagem, eu mando mensagem para o síndico, estou mandando mensagem para a administração, estou mandando e-mail para todo mundo, mas tem que resolver, porque está errado. Eu vou ficar calado porque tem uns vizinhos que gostam de felino, que é apaixonado pelos felinos, que dorme com os felinos, que beija na boca dos felinos, que... Eu estou trazendo algo comum para a gente conseguir compreender o espiritual, gente. Já estou finalizando, amém? Já estou finalizando. Só uma palavra, gente. Ao ouvir isso, ficaram furiosos e começaram a gritar. Grande é. Vamos lá, 28. Leia, por favor, 28, para eu poder beber um pouco d'água. Eu não vou ler nem o 29, nem o 30, nem o 31, que vão falar o que aconteceu com 2 discípulos, foram levados lá e começaram algo contra eles, depois vocês leem em casa. Mas olha o 32 aí, por favor. Lá dentro do anfiteatro, olha o que aconteceu. Lá dentro, em polvorosa, o povo todo gritava e cada um dizia uma coisa. Na verdade, a maioria nem sabia do que estava, porque estava ali. A maioria nem sabia. Estava todo mundo sendo o quê? Manipulado. Por quê? Por conta do dinheiro, por conta do comércio. Quando o diabo ele olha para alguém que tem medo de perder um dinheiro, tem medo de perder o emprego, ele olha e ele diz, esse é meu, uma hora eu pego ele. Acontece direto no dia a dia. A falta de crer. Se você for ver o livro, o pastor Alexandre ele vai trazer para essa linha também, que esse Alexandre, o judeu que estava aqui, ele não estava o quê? Crendo. Que Deus era o suficiente para poder, ainda que acabasse com o comércio lá daquela deusa lá, Deus ele ia continuar sustentando, ele não estava acreditando. Ainda eu fico impressionado e eu vou direcionar as minhas palavras diretamente, de uma forma objetiva, para quem é Uber. Você que é Uber, olha para mim, por favor. Eu não... É tão
tanta coisa que a gente ouve, cara. Eu não sei porque os Uber parece que eles trabalham só para pagar. Isso significa que tem uma vida totalmente descontrolada, desorganizada. Não entende que é um empresário e que o carro é uma empresa. Não entende. Não consegue fazer uma boa gestão, não consegue gerir, não tem uma planilha. Tem um monte de gente que me procura para poder saber como devolver o dízimo. Pode continuar me procurando, mas vai se organizar. Vai ter uma planilha, vai ter um caderno, bota uma observação ali, o que é despesa para o carro, tua empresa, o que é luxo teu, faz a tua organização. E aí, mais essas pessoas, elas dizem assim, ó, não tem como eu ir para o culto quarta-feira à noite não. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar. Você trabalha onde? Eu sou Uber. Como é que é? Você sabe que você é patrão, sabe? Sabe que você é o dono da tua empresa, do carro, não sabe? Então por que você não pode parar a tua empresa de funcionar no horário do culto? É porque amanhã eu tenho que pagar o cartão. Deixa de ser bobo, cara. Se você preste atenção, se você der uma atenção para o Todo-Poderoso, se você fizer parte da agenda de Deus, se você fizer parte dos propósitos de Deus, se você fizer parte da vontade de Deus, se você cultuar a Deus, pode ter certeza, quem se preocupa com Deus, ele se preocupa com as suas coisas. Comece a acreditar, comece a depender, comece a confiar. Trabalha de 4 horas da manhã até 5 horas da tarde. Mas a questão não é essa. A questão é que na quarta-feira, ao invés de começar às 4 horas da manhã, quer começar às 4 horas da tarde. Então, gente, para com isso. Mas eu vou perder dinheiro. Mas eu vou perder aquilo, eu vou perder... Não vale a pena. Não vale a pena. Esses judeus aqui que estavam aqui nesse momento, eles tiveram uma oportunidade muito linda, muito linda. Uma oportunidade até mesmo como Esté teve, a rainha Esté. Depois eu vou ler aqui para a gente poder finalizar. Uma oportunidade muito linda, porque era uma comunidade judaica que estava ali. O apóstolo Paulo veio, estabeleceu o reino, está implantando a visão, está falando de Deus, está falando de Cristo, está trazendo os 10 mandamentos, está batendo no inferno. O que era para eles fazer? Se juntar a Paulo e continuar batendo no inferno. Mas não bateu no inferno, porque tem medo do inferno. Está devendo ao inferno. Sabe por quê? Por que está devendo ao inferno? Porque todos aqueles que têm amor ao dinheiro está vinculado, está associado, está em harmonia com Mamon. E quem anda com o mal, repita-se comigo, por favor. Quem anda com o mal não pode, não tem condições de combater o mal. Lá dentro, em Polvorosa, o povo todo gritava e cada um dizia uma coisa. Na verdade, a maioria nem sabia porque estava ali. 33, entre a multidão, agora vamos chegar nele. Eu já falei nele demais aqui, agora que nós vamos ouvir falar dele. É bom, né, a gente falar de alguém, quando ele aparece eu já sei, opa, eu já ouvi falar de você. Olha aqui quem chegou aqui na cena, olha só quem chegou, gente. Entre a multidão, os judeus empurraram o Alexandre. Não é o Alexandre Feijão, que o Alexandre Feijão, você não precisa nem empurrar ele para falar, ele mesmo já vem e fala. Ele já chega logo botando as coisas em ordem. Mas esse Alexandre aqui, empurraram o Alexandre para a frente e ordenaram que explicasse a situação. Ele fez um sinal pedindo silêncio e tentou falar. Olha só, o judeu, aquele que era para fazer a diferença, aquele que era para levantar a voz e falar: ei, vamos acabar com essa palhaçada aqui. Que Deus, Artemísio, que idolatria é essa? A Bíblia diz que só há um Deus e há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Era para ele falar isso, mas ele ficou calado. Ele ficou calado. E ele fez um sinal assim, ó. Ei, imagina a multidão. Fala aí, gente. Fala, todo mundo junto. Fala rapidinho. Fala. Ei,
Pode continuar falando. Pessoal, eu quero falar. Olha para mim, por favor, agora. Vocês ouviram o que eu falei aqui? O porquê? Porque quem tem rabo preso com as trevas não tem como falar das trevas. Porque quem tem concordância com o mal não tem como falar com o mal. Quem tem associação com o tráfico não pode falar do tráfico. Quem tem conluio com as coisas erradas não tem como falar de coisa errada. Ele simplesmente fez um sinalzinho porque no fundo ele nem queria falar. Ainda bem também que ele não falou. Porque ele ia, segundo as histórias, ia dizer que ele ia querer desassociar os judeus dos cristãos. Medroso, covarde, fraco. Eu não faço parte desse povo não, tá? Faço não. Cara, mas você é da igreja, rapaz. Não, mas eu não tenho nada a ver com esse povo da igreja, não. Cara, mas eu vi você no culto. Eu não, era meu irmão gêmeos. Para de ser covarde e assuma logo a tua identidade. Para. Mas para assumir a identidade, como foi falado no começo, tem que mudar de vida e tem que mudar de comportamento. Porque lá fora, eles não ouvem quem não tem credibilidade. Quem não tem legitimidade para poder falar. O mundo não respeita um cristão mentiroso, um crente mentiroso. Eles não respeitam. E aí, olha o que está acontecendo com ele aqui. Um judeu, cara, povo de Deus. Ou seja, não adianta querer falar com o povo que não tem credibilidade entre o povo. E aí, para continuar aqui, no entanto, quando a multidão percebeu que ele era judeu, começou a gritar novamente e continuou por cerca de 2 horas. Grande é Artemis dos Efésios, grande é Artemis dos Efésios. Ou seja, ele falou baixo para calar a multidão. Para calar a multidão não adianta falar baixo. Para calar a multidão não adianta ser melindroso. Para calar a multidão não adianta ser covarde. Ou você acha porque Deus falou com Josué assim, Josué, se levanta, para de chorar. Moisés morreu. Agora é com você. Se levanta, seja corajoso, esteja bom ânimo, que como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Mas você tem uma grande obra e que não vive grande obra quem fica chorando no canto. Essa igreja é muito top, hein? Essa igreja é muito bacana. Repita-se comigo, não adianta. Não adianta eu querer falar com a multidão. Fala direito. Não adianta falar com a multidão se eu sou parceiro dela. 35, para a gente poder finalizar. 35. Por fim, o escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão e disse: cidadãos de Éfeso, todos sabem que Éfeso é a guardiã do templo da grande Artemis, cuja imagem caiu do céu para nós, e os judeus estavam ouvindo isso. O judeu estava ouvindo isso. E aí é o seguinte, quando uma pessoa que tem que falar não fala, outro vai falar no lugar, mas vai falar mentira, vai falar história. Então tem muita gente, deixa eu falar com você agora aqui, você aqui de baixo aqui, tem alguém aqui embaixo, eu não sei quem é, mas tem alguém aqui que aonde está, estão falando muita história, sabe por quê? Porque você não está contando a verdade. Você tem que paralisar esse mal nesse lugar. Tem muita gente ouvindo história porque não está falando a verdade. Será que Deus vai ter que levantar um escrivão porque você não se posiciona? Será que Deus tem que levantar outra pessoa porque um cristão não se posiciona? Será que Deus tem que levantar uma outra pessoa porque quem conhece a verdade não fala da verdade? Será? E aí, olha que interessante. Os judeus estão ali olhando, ouvindo o que o escrivão está falando. Fala assim: meu Deus, misericórdia. É assim mesmo no trabalho hoje.
estão oferecendo algo ilícito e a pessoa está aceitando porque não quer perder o emprego. Ou porque Alexandre ficou calado? Porque Alexandre era comerciante também, ele estava perdendo dinheiro. Tem muita gente que está com medo porque não quer perder dinheiro. Tem muita gente que está aceitando corrupção, por quê? Porque está com medo de perder um emprego. Tem muita gente que está calado em uma faculdade, por quê? Porque está com medo do professor. Quando precisar do professor, o professor não dá uma nota. Sabe por quê? Porque você está se preocupando com a tua realidade. Mas acredite, nós não vivemos debaixo da nossa realidade. Existe uma realidade maior, existe uma realidade melhor, e essa realidade não está na terra, ela está no céu. Essa realidade não é do homem, essa realidade é do reino. Então se envolva com as coisas do reino e para de ter medo aqui na terra. Portanto, 36, sendo este um fato inegável, acalme-se e não façam nada precipitadamente. Olha só o que ele está falando assim, ó. É inegável isso. Vocês estão se preocupando que a Deus é deusa, ela é a toda poderosa. Esse fato é inegável. Imagina, gente, alguém na sua frente, na sua cara, dizer assim, ó: o Exu é mais poderoso do que Deus. Imagina, irmão, a pessoa na sua frente assim: um caboclo é mais poderoso do que Deus, e você ficar calado. É a maior humilhação para o reino quando o cristão fica calado. É a maior humilhação para o reino quando uma pessoa que tem o dever de falar e não fala. Depois, no dia do juízo, como nós iniciamos lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, vai dizer que um dia todos nós iremos ter que comparecer diante do tribunal de Cristo para poder prestar conta mediante as nossas obras, se foram boas e se foram más. E eu vou repetir o que Jesus falou: eu não vim para julgar o mundo, porque o mundo já tem que o julgue, e a minha palavra que eu tenho pregado, que eu tenho falado, que eu tenho ensinado, que eu tenho sinalizado, essa há um dia de julgar o mundo, no dia do juízo. E no dia do juízo não adianta dizer: Senhor, eu sou inocente. Ninguém é inocente se um dia já ouviu a verdade. Você está ouvindo a verdade todo dia. Então nós precisamos nos posicionar de acordo com aquilo que nós estamos ouvindo. Quem ouve a verdade fala da verdade. Quem ouve a verdade vive a verdade. Quem ouve a verdade se manifesta de acordo com a verdade que está ouvindo. Aleluia! Faça a diferença nesse mundo. Você não está aqui simplesmente para ser um ouvinte. Você está aqui para fazer a diferença. Deus ainda essa semana vai te colocar em uma situação que você vai ter que arriscar a tua própria vida, mas você vai ter que falar a verdade. E você não tem ideia da sensação que é desagradar o homem e agradar a Deus, desagradar a terra e ficar posicionado com o céu. E agora, para poder finalizar, fica de pé, porque toda pessoa que ela tem que falar a verdade e ela não fala, ela fica quieto diante de uma ilegalidade. O que essa pessoa é? Ela é conivente. Conivência é crime, sabia? O artigo 29 do Código Penal fala sobre isso. Se você está vendo que alguém está cometendo um crime, está cometendo algo errado, e você não se manifesta, se você ficar calado, você vai responder pelo crime que a pessoa está cometendo. Lógico, cada um na sua proporcionalidade, mas vai responder. Então, se o mundo natural trata isso com muita responsabilidade, imagina o mundo espiritual. Fala para mim. Imagina, olha o que Mardoqueu falou para Esther, Esther capítulo 4, versículo 13,
Mardoqueu enviou essa resposta a Ester: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, a livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para esta ocasião que você chegou aqui nessa posição. Você acha o quê? Que Deus te colocou naquela empresa para você ficar calado? Você acha que Deus te deu uma empresa para você ficar calado? Você acha que passou para aquela faculdade federal para você ficar parado? Você acha que você passou para as forças militar, para o exército, para poder ficar calado? Aonde você está? Aonde Deus te colocou? Aonde Deus nos colocou? Não é para ficar calado. Abra a tua boca e comece a falar da verdade. Aleluia. Feche seus olhos. Eu já finalizei.